Eu falo para vocês, vocês precisam ver o making off dessas aulas, gente. É melhor do que a própria aula. Preste atenção, galera. Olha só. Hoje o nosso tema da aula vai ser educação. Educação é um tema que aparece constantemente nos vestibulares e é um tema importante na sociologia que a gente consegue trazer muitas coisas para trabalhar, tá? Por exemplo, ó, a gente vai ver desde lá do começo do pensamento social com Rousseau, com Adam Smith, passando para os sociólogos propriamente ditos, tá? Já no período científico da sociologia, e a gente vai ver também os sociólogos brasileiros falando sobre isso. Primeira coisa, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, o suíço, o pai da Revolução Francesa, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer uma coisa muito interessante, tá? Rousseau vai dizer o seguinte, simples, direto, educação tem que ser profissional. Por quê? Porque a sociedade que a gente quer é uma sociedade democrática, e para que as pessoas aprendam a ser democráticos, eles precisam ser educados por etapas e de forma profissional. Não é qualquer um que pode ensinar as pessoas, não é qualquer indivíduo, a gente não pode deixar a educação dos seres nas mãos de qualquer indivíduo, senão eles não se tornam indivíduos por completo, indivíduos cidadãos. Então Rousseau vai dizer que a educação tem que ser profissional. E aqui a gente já vai fazer um link direto com Hannah Arendt, lá no século XX, 18, 20, que vai dizer que não só a educação tem que ser profissional, como profissional da educação, o professor ou o educador, ele é soberano no processo de ensino-aprendizagem. Tá? No dia da aula eu ainda brinco com vocês, me diga você, senhor, de 18, 19, 20, 21, 25, 15, está assistindo essa aula aí de revisão, me diga qual é a sua capacitação teórico-metodológica para analisar a aula do professor. Qual é o seu conhecimento cientificamente comprovado sobre a matéria para que você possa dizer que aquele professor está utilizando uma ferramenta equivocada. Vocês não têm isso, porque vocês não são profissionais de educação. É simples, tá? Hannah Arendt diz que não só o professor ele é responsável, ele é soberano, como você não pode questioná-lo nesse sentido, porque você não é um profissional da educação. Cabe a ele desenvolver o processo por completo. E aí tem um detalhe, ela fala que a educação não deve ensinar como viver, mas deve se ensinar como o mundo é, para que a gente saiba se nós gostamos do mundo o suficiente para cuidar dele ou para mudá-lo. Então você deve aprender como as coisas são, como elas funcionam. O que você vai fazer disso é você que faz. É a sua consciência, é a sua razão, é a sua inteligência que vai tomar as decisões. O mundo funciona assim, assim, assado. O que você deve fazer é problema seu. Hannah Arendt, tá? Mas vamos voltar lá no pensamento mais tradicional ali do pensamento social, também no século XVIII, antes do Rousseau, nós temos Adam Smith, o pai do liberalismo econômico, que vai dizer que o homem é um animal que naturalmente faz barganha, a gente negocia. O homem gosta de fazer negócios, ele negocia, ele quer ganhar as coisas, ele quer usar a inteligência para se dar bem, tá? Só que para isso é necessário uma igualdade de condições. Se eu negocio com uma pessoa e ela é extremamente pobre, ou ela é extremamente doente, ou ela é extremamente mal cuidada, ou ela é desinstruída, eu vou ganhar dela, não pela minha qualidade, mas pela falta de condições dela. Então Adam Smith acredita que nós temos que criar condições iguais para que todos possam se desenvolver. E aí os melhores vão se dar melhor, e os piores vão se dar pior. Agora, se eu sou melhor do que você, porque você não teve condição de estudar, não teve condição de se capacitar, ou porque a sua vida está sendo destruída por um problema acima das suas capacidades, isso não é vitória, isso não é meritocracia. Quem diz isso é o Adam Smith no século XVIII. Não sou eu, Natan, no século XXI, ainda que eu acho que ele está certo. Mas no século XVIII já dizia isso. Nós temos que criar condições iguais para que os indivíduos possam competir de verdade. E aí o melhor vai sobressair. E aí a gente faz outra ponte entre Adam Smith no século XVIII e Florestan Fernandes no século XX. Ele vai dizer que a educação tem que ser criativa e libertadora. Mais do que isso, ela deve permitir que o rico e o pobre possam competir de verdade. Porque no Brasil, o rico não compete com o pobre. Ele ganha. E ele ganha porque as condições, olha só, que o Adam Smith, o pai do liberalismo econômico, diz que as condições são essenciais, e o Florestan diz que as condições são extremamente desiguais, portanto não há competição. Isso quer dizer que muitos daqueles que vencem não são os melhores, e muitos daqueles que perdem não são os piores. Então a educação sendo pública, estatal, laica e de qualidade, permite que o rico e o pobre possam competir em condições de igualdade. E nessa competição o melhor vence. E se o melhor vence é bom para todo mundo. É bom para mim, é bom para você, é bom para toda a sociedade.
Agora, se as condições não são iguais, nem sempre o melhor vence e a gente desperdiça talentos. Então, para o desenvolvimento do país, Florestan Fernandes diz que a educação deve ser criativa e libertadora, deve ser pública, estatal, laica e de qualidade, e que permita a competição de verdade entre ricos e pobres para que os melhores se sobressaiam. Belezinha? Vamos voltar para cá. Jürgen Habermas. As escolas e universidades, os meios educacionais, o teatro, as artes, todas elas são esferas comunicativas. E as esferas comunicativas têm uma função muito importante. Elas permitem que a sociedade se conheça, discuta e se desenvolva através de um negócio chamado democracia. Só há democracia onde há processos educacionais democráticos. Os processos educacionais democráticos ocorrem quando há ampla participação, quando há liberdade, quando há comunicação real. Ainda dentro da escola de Frankfurt, nós temos o Adorno, que diz que a única função da educação pós-Auschwitz deve ser evitar que Auschwitz se repita. Como assim? A educação deve ensinar empatia e autonomia intelectual aos indivíduos. Porque o indivíduo que não tem autonomia intelectual nem empatia, ele vai se movimentar. Eu falo que vocês deveriam ver o making off das aulas, gente. Acontece cada coisa aqui. Aquele que não tem empatia e não tem autonomia intelectual sofre o fenômeno de turba. Como assim? Se movimenta como manada. E o homem, quando se movimenta como manada, age de forma irracional. Da onde o Adorno tirou isso? Tirou do Freud. Beleza? E agora a gente vai para a terceira ponte que nós vamos fazer hoje. Pierre Bourdieu no século XX e G.C. Souza no século XXI. Bourdieu vai dizer o seguinte: a escola é uma instituição formadora. Como assim? É dentro da escola que existe a construção, a criação dos valores simbólicos. Como assim, professor? Os poderes simbólicos, as ideias de comportamento social hierarquizados, são criados e reforçados na escola. Só a escola? Não. As instituições formadoras são escola, igreja, família, todas elas são ambientes educacionais. Portanto, a educação é uma forma de criar, valores simbólicos. Esses valores simbólicos se impõem na sociedade, no comportamento e no negócio que ele chama de habitus, o gosto. Beleza? Dentro da linha do Bourdieu, nós temos o G.C. Souza, que vai dizer que no Brasil, o que separa o pobre da classe média é o acesso ao capital cultural. Porque nem o pobre, nem a classe média tem dinheiro de verdade. Nenhum dos dois tem dinheiro. Mas o pobre não tem acesso ao capital cultural e sofre violência. A classe média tem acesso ao capital cultural, o que garante a ela uma condição um pouquinho melhor, que aí faz com que ela vá à escola, vá ao cinema, vá ao teatro, e isso afasta a classe média da ralé. Portanto, o G.C. Souza vai dizer o quê? Que uma educação integral pública, estatal, mas principalmente pública, é um caminho para democratizar o país, porque você vai aproximar a ralé da classe média. Vai dar mais condições para que a ralé e a classe média possam competir. E prestem atenção no que todos esses autores estão dizendo quando eles falam em aproximação das condições. Nem o G.C. Souza, nem o Florestan Fernandes, nem o Adam Smith, nem mesmo o Rousseau estão dizendo, mas principalmente Adam Smith, Florestan e G.C., que você deve piorar a condição da classe média e sim melhorar a condição dos pobres, que o G.C. chama de ralé. Tem que melhorar as condições dele. Veja, olha a condição de vestibular que vocês estão tendo. Aulas gravadas, computador, celular, professor bem pago, feliz, gravando, estrutura. Tudo isso aqui custa dinheiro. Quem não tem essas condições vai sair atrás de vocês no vestibular. Provavelmente vocês vão melhor do que eles, porque vocês têm uma estrutura melhor do que a deles. Agora imagina que todo mundo tivesse uma estrutura dessa. Imagina o salto de qualidade que nós teríamos na produção educacional e na produção científica do país. É isso que esses caras estão falando. E prestem atenção, todos eles, absolutamente todos, até a Hannah Arendt, estão dizendo a mesma coisa. Tá? Olha lá no século XVIII, século XX, século XX, 20, 21. Faz 400 anos quase. Faz 330 anos, mais ou menos, que a gente fala a mesma coisa, que a sociologia e a filosofia e o pensamento social diz a mesma coisa. A educação é o caminho para as democracias liberais. A educação é uma parte essencial para a formação de sociedades democráticas, sociedades liberais. Faz 300 anos que estão dizendo isso. Não parece que a gente está entendendo.
Porque olha só, o problema que o Adam Smith disse lá no século XVIII, o GC no XXI está dizendo que ainda existe e que tem que ser resolvido. Inclusive ele fala em relação à política de cotas, que tenta aproximar a ralé da classe média, que ela é vista, que ela é mal vista. Isso é ruim, as pessoas ficam bravas com isso, chamam de populismo, quando você quer melhorar uma coisa que no século XVIII já dizia que era necessário. Nós temos aqui ó, o Adorno dizendo que a gente tem que evitar Auschwitz na educação, e nós vemos vários e vários movimentos neonazistas crescendo pelo mundo, movimentos de xenofobia crescendo pelo mundo. Olha aqui, anos 50 do século XX, faz 70 anos que a gente sabe disso e a gente não fez, pelo jeito. O Habermas dizendo que a educação e as esferas comunicativas são caminho para a democracia, e a gente fechando e perseguindo e desvalorizando as esferas comunicativas, escola, jornal, no mundo inteiro. Hannah Arendt dizendo que o professor é soberano, e cada vez mais a profissão do educador desvalorizada. A escola como ambiente formador, Bourdieu. E muita gente defendendo, de várias formas, o ensino em casa, que volta lá no Rousseau, dizendo que o ensino tem que ser profissional para que haja democracia. Então, olha só, a gente sabe disso aqui. Nós estamos vendo isso aqui há 300 anos. Como a Hannah Arendt disse, o mundo deve ser ensinado como ele é, para saber se vocês vão gostar dele assim ou não, e para que vocês tomem as atitudes que acham que devam tomar. Vocês devem tomar as atitudes, cada um por si, com a própria razão independente. Beleza, meus queridos? Um beijo, fiquem com a Lusa.